Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico. Esse vídeo é o segundo referente ao tema do direito na contemporaneidade, também conhecido como direito enquanto norma posta, dentro da terminologia do Tércio Sampaio Ferraz, que é o autor ao qual nós estamos embasando essa videoaula e as anteriores. E aqui, gente, então a gente vai dar continuidade às reflexões que podem ser feitas desse momento histórico. Só recapitulando aquilo que eu acredito que seja importante para a nossa videoaula, dessa videoaula, inicialmente, né, lembrando que nós estamos numa sociedade, pensando a contemporaneidade, pós-evoluções burguesas, como uma sociedade liberal, ou seja, uma sociedade que busca preservar a liberdade da sociedade em relação às instituições políticas / jurídicas. Por que liberdade em relação às instituições jurídicas / políticas? Porque no momento anterior, de absolutismo, o que nós tínhamos era uma perseguição, era um Estado grande, inchado, extremamente interventor, que prejudicava a dinâmica social para garantir os interesses do detentor do poder político, no caso o rei, o imperador, chamem como quiser. Agora, no liberalismo, não. Enquanto decorrência de uma revolução burguesa, busca-se defender a sociedade, de fato mesmo, os burgueses. Então, a ideia é que a gente construa uma outra dinâmica social, que permita com que os burgueses, em especial, tenham a liberdade de desenvolver a atividade econômica como bem entenderem e, em última instância, consigam acumular riqueza como bem entenderem. Então, nessa perspectiva, a ideia é sempre defender a liberdade da sociedade. E o Estado, ele passa a ser entendido como uma instituição que tem como finalidade a ideia de preservação dessa liberdade. Tanto é, né, que uma característica comum desse liberalismo, pelo menos esse liberalismo clássico aí do final do século XVIII, século XIX, é a ideia de um Estado mínimo, de um Estado que intervém muito pouco. Ele só intervém quando estritamente necessário. E quando é estritamente necessário? Para defender a liberdade da sociedade, né? Então, a ideia aí, percebam como tudo se ressignifica a partir do liberalismo. E o liberalismo deixou legados, como a separação de poderes, como a ideia de soberania nacional, que eu expliquei no outro vídeo, a ideia de Estado de Direito. E essas concepções amarradas, elas nos levam a uma compreensão de direito. E aqui é o ponto principal dessa fase introdutória da videoaula de revisão. É a ideia de direito como norma posta, ou como a gente também vai chamar de perspectiva positivista do direito. O que é isso? Dentro de um contexto de Estado de Direito, que o direito, né, a norma jurídica está acima de tudo, de todos, começa-se, a partir dessa dinâmica, surgir uma compreensão de que direito é isso, de que direito é a norma posta e que ela é válida simplesmente por ser produzida pela nação. Né? E isso, dentro de uma ideia liberal, isso já é algo extremamente relevante, extremamente importante, né? Se a sociedade está se autorregulando. E a ideia é romper com uma perspectiva justnaturalista, até porque o justnaturalismo foi o que era utilizado na Idade Moderna para justificar o direito da modernidade, como nós chamamos de justnaturalismo racionalista. Então, a ideia é não utilizar o mesmo argumento, né? E, no mesmo sentido, pensar uma ideia de direito que seja mais adequada à ideologia liberal. E que perspectiva é essa? Repito, é a ideia positivista do direito. Ou seja, será considerado direito, ou a origem do direito está no ato de produzir direito pela pessoa competente para tanto. Né? Então, se esse direito seguiu os procedimentos adequados e foi criado pela autoridade reconhecida como competente para criar norma jurídica, e aí eu posso nomear o legislador, se esse indivíduo, né, esse grupo de pessoas produziu a lei, logo isso é norma jurídica válida, logo isso é direito. E aí percebam que a compreensão de direito é uma compreensão que na contemporaneidade vai ser a concepção hegemônica, predominante, que é essa concepção de direito enquanto norma jurídica posta, que é um esvaziamento, né, de toda essa carga filosófica, teológica, racionalista, né,
que a gente viu aí nos períodos históricos anteriores. E, dito isso, né, entendida essa compreensão de direito, que é a compreensão positivista, predominante no século XIX, a gente tem agora, e aí vai ser o objeto dessa segunda videoaula sobre a contemporaneidade, que é estudar as principais correntes de ciência do direito, não é? Então, a gente vai ver aí algumas perspectivas teóricas, algumas compreensões de ciência do direito, ou de papel do cientista do direito, que ora vai apoiar a perspectiva positivista do direito, ora vai questionar a perspectiva positivista do direito. Então, o objetivo dessa segunda videoaula é estudar a ciência do direito na contemporaneidade, né? Pelo menos nessa contemporaneidade recente, né? Do final do século XVIII, século XIX. Pois bem, gente, então, começando o nosso objetivo dessa videoaula, eu gostaria de trabalhar com vocês uma primeira escola, que é a famosa, né, escola de exegese, tá? A escola de exegese, ela vai surgir aí logo no período, bem imediatamente depois, as revoluções do século XVIII, ela está marcada bem do iniciozinho do século XIX, e ela surge na França, né? Não por acaso. Então, como eu também disse, né, uma das revoluções burguesas mais significativas e que deixou mais legado é a Revolução Francesa. Então, qual que é o contexto de surgimento dessa primeira perspectiva que a gente vai trabalhar, de ciência do direito, que é da escola de exegese? Essa perspectiva, e aí eu parto, né, de um problema que a escola de exegese foi a resposta para esse problema. O problema da perspectiva positivista do direito é de que ela se reduz a uma mera formalidade do direito. Então, o que é direito é aquilo que é produzido pela autoridade competente para tanto, que cumpre o requisito formal para tanto. Logo, isso é direito, né? É a perspectiva positivista. E aí percebam que o fato de não ter nenhum critério material, seja um critério religioso, como na Idade Média, seja ter um parâmetro racional, como existe na Idade Moderna, o conteúdo dessa norma e, principalmente, né, a maneira como o conteúdo dessa norma é entendido, né, isso pode gerar muitos ruídos, né, isso pode gerar interpretações diversas, ou um termo, né, que começa a ser muito comum aqui nesse contexto, que é uma insegurança jurídica. Então, você tem uma norma jurídica, uma lei construída adequadamente, positivada, mas que na hora da aplicação, na hora da interpretação, na hora da concretização dessa norma jurídica, e aí o problema está, né, substancialmente no judiciário, como eu expliquei no vídeo anterior, qual que é o papel do judiciário. Então, nesse momento da aplicação da norma jurídica, isso poderia gerar aplicações totalmente diferentes de um mesmo texto, né? Exatamente porque a compreensão de direito está apegada a uma questão meramente formal, mas não dá nenhum parâmetro material para aplicar com uma coerência, com uma integridade maior essas normas jurídicas no maior número de casos, né? Na maior complexidade de casos, na diversidade de casos, que tem uma integridade desse direito, que seja aplicado de uma maneira mais uniforme possível. E aí a escola de exegese, ela vai entrar exatamente nesse ponto para tentar preencher esse espaço. Como lidar com essa situação? E aí o que os defensores, né, os vinculados à escola de exegese, vão defender? Vão defender, portanto, e aí eles vão estar muito atrelados a uma questão da interpretação, a refletir sobre a interpretação da norma jurídica. Eles vão estar muito vinculados a uma ideia de que a norma jurídica ela deve ser interpretada de uma maneira muito seca, né, de uma maneira muito fechada, de uma maneira muito gramatical. Dizendo de uma forma mais direta, a escola de exegese ela vai defender a interpretação literal do texto. Então, o juiz ele não pode se colocar no lugar de que vai interpretar, no sentido de criar perspectivas, de ampliar significado dos textos, de tentar achar outras compreensões. Não, ele não tem um papel ativo, né?
O juiz ele teria um mero papel reprodutor. Reprodutor daquilo que está escrito na lei. Então, ele tem que pegar aquele texto na sua literalidade e aplicar a norma jurídica como está no texto de lei. Se por acaso, diria os exegetas, né? Se por acaso ainda assim houver uma dificuldade de interpretação, haver aí talvez uma escrita não muito bem feita e tal, deveria o legislador buscar qual que era a vontade do legislador no contexto de criação da lei. Então, isso, por exemplo, a gente consegue identificar na exposição de motivos da lei. O que é isso? Exposição de motivos. Então, a lei, quando ela é promulgada, ela geralmente tem uma exposição de motivos, explicando brevemente o contexto que ela surgiu, quais são os objetivos, né, alguns princípios de interpretação. Então, isso, na dificuldade de uma aplicação, de uma interpretação literal, exata, gramatical, esse juiz, portanto, deveria se ater a essa exposição de motivos da lei. Um exemplo disso, e que vocês vão estudar durante a graduação de Direito, é a Lei de Introdução ao Código Civil. Então, a gente tem o Código Civil, e antes do Código Civil tem uma Lei de Introdução. Lá você tem a exposição de motivos que levaram o Código Civil a ser construído da maneira que ele foi construído, e não de uma outra maneira. Mesmo sentido, uma principiologia, uma lógica de funcionamento, que ajudaria, no caso da perspectiva da escola de exegese, ajudaria entender aí como aplicar no caso concreto. Então, percebam, gente, que a escola de exegese é uma escola que não questiona a perspectiva positivista do direito. Ela vai tentar amarrar para que, na prática cotidiana do direito, essa perspectiva positivista não gere inseguranças, em especial na hora de interpretar e de aplicar. E aí essa ideia de uma interpretação fechada, né, hermética, e aí dentro de uma lógica ou de um método estritamente gramatical. Essa é a ideia, portanto, da escola de exegese, não é? Em contrapartida, essa perspectiva de exegética, né, e essa perspectiva positivista do direito, ela não vai agradar todas as pessoas, né? Então, a gente vai ter muitos segmentos dentro da história, dentro da teoria, dentro da ciência do direito, que vão questionar isso. Vão questionar, por exemplo, essa ideia de que o direito, ele perdeu totalmente a sua consistência, né? E aqui eu vou colocar as duas principais críticas que são feitas à perspectiva positivista do direito e, em consequência, também a perspectiva da exegética jurídica, né? Da escola de exegese, que, como eu disse, confirmava essa perspectiva positivista do direito, precisava só calibrar, né, essa perspectiva positivista. Então, assim, as críticas que vão aparecer nesse momento histórico, de várias ordens, eu poderia resumir em algumas. A primeira delas, como eu estava começando a explicar, a ideia de que seria um absurdo pensar o direito como um ato de canetada do legislador. Então, isso é reduzir e diminuir toda a importância, toda a consistência do direito. Então, ele seria algo extremamente mutável, extremamente transformável ao bel prazer do legislador. Eu poderia dizer que o legislador, né, com as devidas proporções e conjunturas históricas, seria aí um novo imperador, porque o que ele cria é aquilo mesmo, e se ele cansar ele pode mudar, desde que cumpra os requisitos formais, né? Então isso seria por si só um absurdo, faz com que o direito perca toda a sua profundidade, vira um fenômeno superficial que muda ao bel prazer de quem tem a competência de criar o direito. E no mesmo sentido, uma outra crítica que é muito feita, né, em relação à escola de exegese, tá, e ao positivismo jurídico, é a ideia de que a ciência do direito ela se reduz a ser uma mera comentadora da lei. Então, se não existe um fundamento filosófico do direito, um fundamento antropológico, o que for que seja, a ciência do direito perde a razão de ser. Então, ela ficaria comentando lei e não conseguiria também produzir nada muito profundo, nada muito bem estruturado
porque tudo que ela produzisse no dia seguinte podia ser alterado de acordo com o interesse do legislador. Então, né, é tudo muito volátil. E uma terceira crítica, né, que a gente sai um pouco da questão estritamente jurídica e passa por uma questão de um fenômeno maior da interpretação, e essa reflexão eu já estou adiantando, né, que vocês verão na disciplina de hermenêutica jurídica, é pensar que o ato de interpretar não é um ato tão simples como se imagina, né? Então, a interpretação, ela é um ato que carrega um grande caráter subjetivo, ou seja, a vivência social, o lugar sociopolítico, econômico, de gênero, de raça e etc., que a pessoa tem, isso influencia a interpretação que ela tem da realidade e, no mesmo sentido, influencia a interpretação que ela vai ter de um determinado texto, né? Então, dependendo do lugar de fala, usando uma fala da Djamila Ribeiro, dependendo do lugar de fala, você também vai ter uma interpretação enviesada a partir da sua perspectiva, do seu lugar, da sua vivência, né? E quando eu penso um juiz, um legislador, quem for que seja, quem tiver no lugar de interpretar, ele não vai conseguir abrir mão da sua historicidade, da sua humanidade, da sua experiência, para ter uma interpretação neutra, objetiva, imparcial. Inclusive, isso é muito criticado para a teoria contemporânea, né? Se o ser humano, é histórico, é social, não tem como existir neutralidade, não tem como existir objetividade. Muitas vezes a gente tenta criar uma aparência de objetividade, de neutralidade, mas na verdade verdadeira, a gente não tem isso. O que a gente tem, na verdade, é muito mais algo subjetivo, parcial, do que o oposto. Então, essas são aí 3 críticas poderosas que são feitas aí à perspectiva positivista, à perspectiva da escola de exegese. E uma dessas correntes, porque a partir desse estágio inicial do positivismo jurídico e da escola de exegese, a gente vai ter o surgimento de várias escolas que vão questionar essa perspectiva. Então, por mais que essa perspectiva de direito como norma posta seja a perspectiva predominante, não quer dizer que ela foi aceita por todo mundo de forma pacífica, de forma unânime. A gente vai ter várias correntes que vão questionar essa perspectiva. E uma, né, que vai ser a que tem maior repercussão e que vai deixar maior legado, que eu explico para vocês, e aqui eu já apresento uma corrente que vai questionar, que vai criticar a escola de exegese e essa perspectiva positivista do direito, que é então o que ficou conhecido como escola histórica, né? E que teve aí como uma dos seus principais pensadores o Savigny, que é um alemão, e a escola histórica ela é uma resposta alemã a essa perspectiva liberal, pós-revolucionária francesa que vem com positivismo e que vem aí com a escola de exegese. Pois bem, o que é a escola histórica da Alemanha, que critica a escola de exegese, que critica a perspectiva positivista do direito, o que elas vão defender? Quais são as teses principais dessa escola histórica do Savigny? Primeira delas, né? Eles vão até concordar com o fato de que o direito muda, né? Que o direito é um fenômeno em constante transformação. Eles não negam isso. O que eles vão criticar é o fundamento dessa transformação. O que os autores, os filiados à escola histórica, vão defender? Inclusive, essa é uma das razões pelo qual o nome dessa escola é ser escola histórica do direito. Eles vão defender, olha, o direito muda, de fato, ele tem que mudar, mas ele muda não porque o legislador quer que mude, mas ele muda em virtude de ser um fenômeno histórico. E aqui existe essa ruptura, né, com a perspectiva que vinha predominando no século XIX. Então, se aqui a ideia de direito, até então, é direito como norma posta, aqui percebe-se o direito como um fenômeno histórico, como um fenômeno que decorre da história, né? Então, ele é um fenômeno histórico por excelência. Isso nos leva à segunda defesa, ou à segunda tese principal da escola histórica, que é a ideia de que a ciência do direito, o objetivo principal dela, deve ser estudar o fenômeno jurídico nessa concepção histórica. E o que seria estudar
o direito na perspectiva histórica, ou estudar o direito historicamente? Seria tentar entender que o direito ele é consequência de um jogo de forças que se dá de uma maneira tal em um momento histórico tal. Então, por exemplo, na Idade Média, nós estudamos a influência da Igreja Católica e as razões disso e o jogo de forças que se deu em virtude disso. Logo, esse contexto que favorecia muito a Igreja faz com que o direito dessa época, da Idade Média, reverbere, seja uma consequência dessa configuração social. Na modernidade, a mesma coisa, contexto de absolutismo, a tendência dos estados, do poder político estatal se unificar, a aliança com a burguesia, isso vai dar uma configuração de direito diferente. As revoluções burguesas, liberalismo, dá um jogo de forças que faz com que o direito tenha uma configuração específica. Em síntese, é entender o direito como reverberação, como consequência, como derivação de uma configuração, de um contexto social, de uma dinâmica social específica. Existe um termo técnico para isso que o Savigny vai criar, que é a ideia de espírito do povo, ou, no termo alemão, Volksgeist, né? Volks seria povo, Geist seria espírito, espírito do povo. Então, o espírito do povo seria essa conjuntura histórica específica, de um momento histórico específico, que vai derivar um direito que atende essas características desse contexto histórico específico. E aí, qual que seria, portanto, o papel da ciência do direito, do estudioso do direito? O papel seria exatamente estudar esse espírito do povo, né? E como que esse espírito do povo gera em consequência um direito específico. Inclusive, né, para o Savigny, a gente pode afirmar que o âmbito do direito mais importante, que seria, digamos assim, a área nobre do direito, não é a dogmática, não é o estudo da legislação. Não que ele abandone por completo, não é isso. Mas ele dá ênfase ao estudo da história do direito, exatamente para identificar esse espírito do povo e entender o direito nesse contexto histórico específico. Tá? Então, essa vai ser a crítica, digamos assim, da escola histórica em relação à perspectiva positivista do direito e à perspectiva da escola de exegese. Tentando, né, fazer uma brincadeira com o que a gente já estudou acerca do justnaturalismo, eu poderia dizer, não existe esse termo não, tá, gente? Mas assim, eu poderia dizer que a escola histórica faz uma espécie de justnaturalismo escondido, né? Pelo menos a perspectiva do Savigny. A escola histórica, ela vai produzir, digamos assim, um justnaturalismo histórico, ou seja, a natureza do direito, a origem do direito está na história, na vontade do povo. E aí percebam que a gente tem um argumento muito parecido, por mais que não se coloque assim, com essa perspectiva de direito natural, de justnaturalismo. Ok? A escola histórica, que no primeiro momento critica essa visão positivista, ela também vai ser criticada. Não é? Inclusive, utilizava-se de uma maneira muito irônica, muito jocosa, de que a escola histórica, pelo menos nessa perspectiva de Savigny, era um direito professoral, ou seja, era um direito que ficava muito nessa discussão mais teórica, numa discussão mais reflexiva, mas que não se preocupava tanto com os aspectos práticos, cotidianos, do funcionamento do direito, né? Então, por exemplo, como interpretar uma norma jurídica, como aplicar uma norma jurídica numa situação fática. Então, não havia tanto essa preocupação formal, preocupava-se mais com essa investigação histórica do que necessariamente com esses aspectos práticos, né? Cotidianos, rotineiros do direito. Essa foi uma crítica que foi muito feita, essa queda de um direito dos professores, e aí a gente passa por uma segunda geração da escola histórica, que vai ser aí representada pelo Pushta. O Pushta, P-U-C-H-T-A, Pushta. O Pushta, ele vai ser no primeiro momento um discípulo de Savigny, um ex-aluno de Savigny, que no primeiro momento vai se filiar a ele, mas que depois vai se afastando, né,
do pensamento Savigny, exatamente porque está muito vinculado a essa crítica que vai ser feita a essa primeira perspectiva desenvolvida por ele, pelo Savigny. E aí, qual que vai ser então a ideia do Pushta? O Pushta, se afastando do Savigny, ele não rompe por completo a ideia de que o fenômeno jurídico é um fenômeno histórico, que o fenômeno jurídico ele é uma consequência da vontade do povo, do Volksgeist. Ele não rompe com isso. O que ele vai romper é qual que é o papel do cientista do direito. O papel do cientista do direito não é focar no estudo do espírito do povo, mas é focar naquilo que o espírito do povo criou, ou seja, da dogmática jurídica. Então é a escola histórica não negando esse legado histórico do direito, mas percebam que esse argumento de história do direito com Pushta perde o protagonismo. E aí a gente volta para uma análise da dogmática. Então a escola histórica, na sua segunda parte, na sua segunda fase, vai deixando de ser zetética, digamos assim, e vai se tornando cada vez mais dogmática. O Pushta, ele vai ser muito importante porque é a partir dele que a gente vai ter aquilo que o Té Sampaio Ferraz ele chama no texto de positivismo legalista, que é aí uma retomada dessa perspectiva originária do positivismo jurídico que que eu apresentei para vocês no primeiro vídeo. Então, gente, só para fechar esse raciocínio dessa segunda videoaula, qual que é o nosso objetivo aqui, então? Estudar agora as perspectivas teóricas da ciência do direito. Então, surgiu no primeiro momento a escola de exegese, confirmando, concordando com a perspectiva de direito enquanto norma posta. Depois vem a escola histórica, que numa primeira fase, com Savigny, vai criticar a exegese e essa ideia de direito enquanto norma posta. Porém, na segunda fase da escola histórica, com Pushta, há uma crítica do Savigny e uma aproximação daquilo que o Savigny criticava, que é essa ênfase na dogmática, essa ênfase nessa compreensão de que o papel do cientista do direito é meramente estudar leis e comentar leis e não vai nada além disso. Então, Pushta, por mais que não negue por completo o que o Savigny fala, desvia por completo das finalidades que o Savigny tinha quando fez suas reflexões históricas acerca do direito. E na próxima videoaula, na nossa terceira videoaula, eu vou falar com você sobre o positivismo legalista, que é essa terceira escola, essa terceira perspectiva, que vai, de alguma maneira, retomar essa visão de direito enquanto norma posta. Espero que as reflexões que eu expus aqui tenham ficado compreensíveis. Caso não tenham ficado, vocês podem me procurar nos fóruns que a gente abre aí sempre no mesmo horário que seria de nossas aulas presenciais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.